sua magnitude, na sua grandeza. Ele algumas vezes ele resolveu descer a terra. Algumas vezes foi para andar com o homem, e outras vezes foi para olhar e certificar de tudo aquilo que ele já estava vendo lá dos céus. Quando falamos o seguinte, imagina o seguinte: Deus desceu a terra e andou, ou seja, é como se fosse algo muito importante, e ele resolveu vir apreciar com seus olhos se realmente aquilo que ele ouviu e aquilo que ele viu de longe realmente estava acontecendo. Amém? Não tem nada mais poderoso do que quando a igreja entende o propósito dela e andam todos em união. A rainha Elizabeth um dia falou uma frase interessante: eu enfrento um exército armado, enfrento qualquer exército armado, mas eu não enfrento apenas um homem de joelhos. Abra sua Bíblia, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis 11:4. Gênesis capítulo 11, de verso 4. Amém? Gênesis 11, 4. Posso ler? E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume, o topo dela, toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Quem desceu? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é o quê? O povo é o quê? É um só, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Curve sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, fala conosco essa noite, meu Deus. Meu Deus, assim como o Senhor falou comigo essa tarde, meu Pai, eu determino que o Senhor também, meu Pai, fale com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual o nome do homem que decide fazer a Torre de Babel? Torre de Babel, pessoal, todo mundo sabe a história. Nimrod. Grave esse nome. Quem aqui assistiu aquela série Casa de Papel? Aqui o inverso. Na Casa de Papel, lá eles juntam, pessoas de todo mundo, especialista para roubar a casa da moeda. Aqui o inverso. Aqui Deus espalha para que essas pessoas não edifiquem essa torre, para que ela chegue até o alto dos céus, porque eles queriam tornar-se um povo aonde o nome deles fosse o quê? Engrandecidos. Amém? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, antes de eu começar a palavra,
Vocês precisam saber qual a origem de Nimrod. Nimrod era quem liderava esse povo. Nimrod vem da descendência de Cã, filho de Noé. Quem foi Cã? Cã foi aquele que quando Noé vai lá, plantou a sua vinha, colheu a uva, fez o vinho, fez o suco, fermentou, virou vinho, bebeu e o que? Se embriagou. Começou a fazer uns barulhos estranhos dentro da sua tenda. E o seu filho chamado Cã corre lá e vai ver o que o seu pai estava fazendo. Quando ele entra, ele vê o seu pai o quê? Nu, despido, pelado. E ele sai, e além dele ver o seu pai pelado, ele faz o quê? Ele sai contando para as pessoas. Os seus outros 2 irmãos ficaram sabendo, correram, pegaram panos, toalhas, entraram de costa, para não ver o seu pai nu, tamparam ele. Mas a autoridade sobre Noé foi apenas um escorregão, um vacilo que ele fez. Ainda estava, ele era pai daqueles meninos. Quando a margaça passou, que ele está lá de ressaca, chega aos ouvidos dele o quê? Falando do seu filho. Olha, o seu filho entrou, te viu nu e expôs a sua nudez. Expondo a sua nudez, todos ficaram sabendo que o senhor estava bêbado, embriagado, e estava louco, bêbado e ainda estava nu. Na mesma hora ele vai diante de Cã e amaldiçoa Cã. Eu amaldiçoo e o seguinte: você será empregado dos seus empregados. E amaldiçoou também Canaã. Canaã era a promessa que estava sobre a vida, eram os filhos dele. E é amaldiçoado toda a linhagem de Cã. Nimrod, ele vem da linhagem de quem? De Cã. Só que quando Deus destrói a terra, aqui foi quando logo depois que Deus destrói a terra, na época de Noé, Deus deu uma ordem ao homem e fala para ele o seguinte: destruí tudo, vou recomeçar a terra. Então eu quero que vocês se espalhem pela terra. Eu quero que vocês se reproduzem. Eu quero que vocês dominem a terra. Nimrod vai lá e pega justamente aquilo que Deus ordenou a Noé. E ele faz justamente o quê? O inverso. Temos que fazer o seguinte: não podemos nos espalhar, não, vamos nos juntar em uma só cidade. E no centro dessa cidade vamos fazer uma torre. E essa torre vai tocar os céus. Porque se Deus mandar novamente um dilúvio, não iremos mais morrer afogado. Iremos subir até o alto da torre e não iremos mais morrer. Irei deixar nessa palavra algumas lições. E eu quero que vocês entendam aquilo que nós devemos praticar como cristãos dentro da igreja. Quebra de princípios. Tudo começou, a Torre de Babel nasceu através de uma quebra de princípio, de uma árvore genealógica de parentes dele lá atrás. A Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Levíticos, a Bíblia diz que a maldição visita até a 4ª geração, mas as bênçãos do Senhor visita até 1000 gerações. Pastor, é o seguinte: a minha avó, o meu pai, o meu bisavó eram pessoas que faziam devoções a demônios, sacrificavam, davam sangue para demônios. Se isso não for quebrado, isso reflete na minha vida? Sem sombra de dúvida, sim. Sem sombra de dúvidas, irá refletir até a 4ª geração.
a qual foi apresentado ou feito trabalhos contra a vida daquela pessoa lá atrás. Por que tem pessoas que muitas das vezes estão dentro de uma igreja e ela fica sem entender que muitas das coisas não dão certo para ela? Vida sentimental, vida financeira, vida espiritual, a pessoa não evolui. Ela vai até um certo ponto, mas ela não consegue evoluir, porque existem maldições hereditárias sobre a vida dela. Mas hoje não é esse o caso que eu quero entrar. Aí o seguinte, aí Nimrod determina com o povo o seguinte: vamos construir uma cidade, vamos edificar uma torre. E essa torre, o seguinte, ela vai topar os céus. E nós vamos nos engrandecer, vamos fazer um nome, vamos deixar um legado. O problema não era somente contra um mandamento do próprio Deus, além de espalhar, juntar o povo. O problema era o seguinte: era a intenção do coração, aquilo que Nimrod estava fazendo. Nimrod, na verdade, queria se tornar praticamente um Deus aqui na terra. E ele fala o seguinte: olha, vamos fazer algo e o nosso nome vai ser engrandecido, nós iremos ser reconhecidos. E o seguinte, ninguém mais vai nos parar. Vamos ser um povo forte, vamos ser um povo unido. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos ser uma geração a qual Deus vai olhar para nós e vai falar o seguinte: esse povo é forte, esse povo vai marcar a história. E vocês acreditam que isso iria acontecer? Vamos ver. O problema é que quando Nimrod inventa em fazer a torre e chegar aos céus para tocar em Deus, a intenção dele era o seguinte, pessoal: olha, vamos fazer uma torre e vamos construir até o alto para chegar aos céus, e lá nós encontramos com Deus. O problema é que a palavra do Senhor ensina justamente o inverso. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer realmente ter um relacionamento com Deus, você não deve subir, você deve o quê? Descer. A palavra de Deus diz o seguinte: se você quer ser o primeiro com Deus, você deve ser o quê? O último da fila. A palavra de Deus diz em Filipenses que nada fazei por orgulho próprio, e sim para agradar ao Senhor. A oração do Pai Nosso, ela é interessante: Pai Nosso que estais, santificado seja. Aí vem quem? Quem que vem? Venha a nós o vosso. Olha só, Deus não fala para o homem ir até o reino, e se o reino vir até ele. Então, quando Deus vê a intenção de Nimrod, ele deixa claro que ali existia paralelamente outro Lúcifer que estava nascendo, o homem que iria gerar revolta, e o povo tinha comprado a ideia dele. Todos estavam em uma só visão e uma só missão: era fabricar aquela torre e chegar aos céus e tocar no coração de Deus. Mas o seguinte, quando Nimrod começa a edificar, construindo e levantando aquela torre, Deus olha lá de cima e fala o seguinte: eu vou resolver dar uma volta lá na terra. E Deus começa a passear pela cidade, andando pela cidade. Olha o que Deus fala: todo esse povo, eles são quantos? Eles são um. Sabe o que Deus quis dizer? Eles estão em um só pensamento, eles estão em uma só missão, eles estão determinados. Se eu não entrar nesse meio aqui, vai acontecer aquilo que eles estão determinando. Então o que Deus faz? Deus fala o seguinte: tenho que entrar no meio deles.
E tem algo, ninguém conhece mais a mente humana do que eu, porque foi eu quem fiz. Então eu vou baralhar o negócio aqui, eu vou misturar a língua deles. E Deus começa a criar outras línguas e coloca sobre eles. E aí o seguinte, o cara pedia um cimento e o cara mandava um tijolo para ele. O cara pedia o tijolo e o cara mandava para ele o betume. Aí eles já começaram a não se comunicarem mais. A falta de comunicação coloca para baixo o projeto da construção da Torre de Babel. O que eu quero com vocês essa noite? Preste atenção, a palavra começa agora. Como igreja, nós temos que andar em um quê? Em um só propósito, em um só pensamento. Quando a igreja nasceu, quantas propostas eu recebi? Não, pastor, tem fulano que é bom para pregar, revela CPF. Não, amigão, você não está entendendo. A igreja, ela tem uma visão. Não, pastor, tem irmã que canta, que não sei o que lá, e o fogo cai. Vocês não estão entendendo. A igreja tem um propósito, ela tem uma visão. Não é falando mal, quem gosta, amém, quem acredita, amém. É justamente onde você tem um livre-arbítrio de você escolher para onde você quer ir, amém. Mas na verdade o que Deus plantou no meu coração era algo que estava dentro da minha alma. E não teria como eu começar a abrir exceções, porque o que viria daqui uns dias, estaria uma pessoa que não tem nada a ver com a minha visão, estaria outra aqui em cima que não tinha nada a ver com a visão da igreja, e aí nós começaríamos a andar cada um para um lado. Cada um estaria andando de uma direção contrária. Imagina o seguinte: vocês vinham hoje, quando fosse pregar, vinha um irmão que não tinha nada a ver a forma que eu prego. Por algumas vezes já vieram algumas pessoas pregarem, aí quando pregam reclamam: poxa pastor, acho bacana quando o senhor está lá, não sei o quê, porque eu sei o que é isso. Porque já pegaram o que? Já sabem o que vão encontrar, o alimento que tem aqui. Se quiserem um alimento diferente, irão procurar em outro lugar. Amém. Então a igreja não pode definir e começar a andar em várias visões e direções diferentes. Porque é o seguinte, o diabo, ninguém mais do que o diabo sabe. O diabo não tem medo, pessoal, de templos gigantes. O diabo não tem medo de torres altas. O diabo não tem medo de igrejas que cabem 10, 15 mil pessoas. O diabo tem medo de uma igreja, uma só, unida. Isso o diabo tem medo. Porque o diabo sabe que uma igreja unida, ela rompe barreiras, ela passa por cima do inferno, e ela consegue atender o objetivo que Deus tem para ela. Mas uma igreja dividida, ela não vai para lugar nenhum. Eles mesmos se embananam com suas pernas. Só vira briga, discussão, fofoca e intriga. Só vira confusão e intriga, mais nada. Então nós como igreja temos que entender o seguinte: pastor, é o seguinte, por exemplo, eu já frequentei várias igrejas antes de eu me tornar pastor um dia. Na minha caminhada, para me tornar cristão, crente, evangélico, minha mãe ia numa igreja, em outra, tal, tentando se ajustar, e eu acompanhava ela, e eu falava: mãe, eu não dou certo com esse estilo aqui. E eu não voltava lá mais. E ela tentava me levar: mãe, eu não vou, e pronto, acabou. E não tem quem me leva. Eu não me senti bem naquele lugar. Teve um dia que nós somos uma igreja, e chegamos lá nessa igreja, pessoal, assim, pensa num negócio assim, cara, bagunçado, e um louvor bagunçado, um negócio assim, eu fiquei angustiado lá. E eu peguei: mãe, vamos embora. Minha mãe: não sei o que, vai entrar. E entra um pregador, um cara doidão demais e tal, uma gritaria. Eu falei: mãe, eu não dou conta disso aqui. Não faz parte de mim isso aqui. Eu não dou conta. E depois eu nunca mais, uma ou duas vezes só. E aí o pessoal da parte jovem, a igreja era perto de casa, eles iam lá em casa, tentavam me levar. Eu falei: cara, eu não vou. E pronto, acabou. E eu tinha mudado para Palmas, eu não tinha amizade com ninguém. E tinha um rapaz que era amigo de um pessoal, que era amigo do meu pai.
E esse rapaz tinha 1 ano, alguns meses mais novo que eu. E ele me leva para a igreja dele. Cara, não me senti bem também. Não me senti bem até pelas coisas que eu andei vendo lá dentro, né? Assim, a questão de namoro era muito fácil, era uma pegação danada, tudo. Era um namorava, um mês depois eu namorando no outro. Eu pensei, cara, tá errado isso aqui. E eu não me senti bem também. E ali não era o meu lugar. Porque se eu começo a andar naquele lugar e frequentar aquele lugar, aquilo se torna muito mais maldição para mim do que bênção. Porque eu vou começar, mexe, vira, eu vou começar o quê? A falar. Olha, eu não concordo, eu não sei o quê. E vai chegar no ouvido de um líder, o líder vai falar assim, cara, esse cara só está aqui falando mal. Então a igreja ela tem que andar numa só visão e um só propósito. Amém? Não adianta, se você pastor, o seguinte, eu gosto de um estilo, um modo diferente. Amém, meu irmão, beleza. Quantas pessoas um dia eu já abençoei, falou que foi para outra igreja, amém, bacana. Que Deus seja contigo. O que nós não podemos é tentar agradar a todos os estilos, a todo tipo de movimento. Eu não vou conseguir agradar. E o papel da igreja também não é esse. O papel da igreja é pregar a palavra. A dinâmica de como vai ser e como vai alcançar, cada uma cria uma dinâmica. Amém? Outra coisa, Nimrod, existia no coração dele o seguinte: tudo aquilo que ele estava fazendo era para agradar a si próprio e não a Deus. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, pastor, o seguinte, eu tenho vontade de ir para o altar, eu tenho vontade de estar à frente de alguma coisa na igreja, mas eu queria o seguinte, eu quero ser reconhecido, eu quero ter visualização, eu quero ser aquela pessoa que olhem para mim e me reconhecem. Aqui não é o teu lugar. O seu lugar não é o altar. O altar é o lugar, sabe o que? Aqui é como a pessoa que está cavando um poço. Aqui é furador de buraco. Aqui não é quem está em plenitude. Aqui é o lugar mais ápice. Ali o pastor só fica mandando o povo tudo e não sei o que. Engano vocês. Vocês sabem quantas madrugadas eu levanto para orar? Vocês sabem quantos jejum eu faço? Sem ninguém saber. Ninguém fica sabendo. Quantos propósitos eu entro sozinho? Ninguém fica sabendo. Vocês sabem quantas vezes eu já orei por vocês? Vocês não sabem. Mas eu entendi que esse é o preço que eu tenho que pagar. É esse o preço que eu tenho que pagar. O preço que o altar me traz é esse. Eu tenho que morrer por vocês. Se eu estivesse aqui em cima procurando likes, não sei o que lá que tem hoje aí, ser visualizado, ser não sei o que lá, eu estou agora, eu posso estar pregando para o outro lado do mundo. E eu poderia estar aqui fazendo algo para engrandecer a mim, e não glorificando o nome de Deus. Mas esse é o preço. E eu sei que aqui eu estou cavando um poço, um buraco. Aqui é furador de poço, aqui é papel de servo. Porque lá no reino de Deus é o seguinte: quando Deus, Jesus chamar, Jesus não vai chamar aquelas pessoas reconhecidas, as que estavam abaixo de mim. Jesus vai me reconhecer aquelas pessoas a qual eu servia a elas. E quando você olha assim, ó, na horizontal, quem está cavando buraco, Deus não te enxerga. Ah, pastor, eu estou na horizontal aqui, ó. O povo está me vendo. Tem um canal no YouTube, tem um não sei o que lá no Instagram, tem um não sei o que lá. O povo está me seguindo, eu sou conhecido. Vou para a rede social, começo não sei o que lá, falo em língua, não sei o que. Não é isso. Esse não é o propósito. Aquele que tem te reconhecer, ele te olha na vertical. Ele olha de cima para baixo. Está vendo você cavar um poço e é ele que tem que te enxergar. Amém. Nimrod queria ser conhecido. Nimrod queria um nome perpetuando em todos os tempos, e o povo reconhecendo a ele. E essa não era a proposta. A proposta de Deus com o homem era diferente. E Deus analisou o seguinte: poxa, eu vim agora há pouco tempo, acabei de destruir a terra, refazendo a terra, começam a refazer tudo errado novamente. Tudo errado está sendo refeito. Então Deus vem novamente
e quebra, primeiramente, quando Adão peca, que Deus desce. A Bíblia diz que Deus descia no jardim do Éden para conversar com quem? Com Adão. Chegou um dia que Deus desce à terra e procura por Adão. Onde é que estava Adão? Estava o quê? Escondido. Naquele dia, Deus corta a comunicação entre o homem e Deus. Novamente, Deus desce na terra e corta a comunicação de quem? Do homem com o homem. Deus corta a comunicação do homem com o homem. Deus coloca várias línguas para embaralhar o entendimento do homem. Deus sabia que através da palavra o homem tinha muito poder, ninguém segurava ele. Então Deus vai lá o seguinte: para não ter mais confusão, para me resolver essa terra, colocarei várias línguas e o homem não irá mais se comunicar. Não irá mais se comunicar. Só que aí é o seguinte: quando Deus quebra a comunicação entre homens, Deus faz o seguinte: Deus inicia um projeto. Deus inicia um projeto. Qual o projeto? Viria um homem, se passaria como um homem, mas ele era o quê? Deus. Andaria entre meio aos homens, entre santos e profanos, mas não se iria se corromper. Iria fazer um trajeto perfeito, sem pecar. Iriam pegá-lo, crucificá-lo, iria morrer e 3 dias depois ressuscitar. Só que ele fala o seguinte: que ele iria embora, mas ele deixaria o Espírito, o quê? E a Bíblia diz que os discípulos começaram o quê? A falar em línguas, o quê? Estranhas. Quando Jesus morre e ressuscita e deixa o Espírito dele, ele novamente comunica a igreja com ele e interliga a igreja em um só propósito. Vocês estão me entendendo? Se você começar realmente, o Espírito de Deus te usar e começar a falar em línguas, pode ser lá no Japão, pode ser lá falando em hebraico, se você ouvir, na mesma hora, você sabe quem está falando. Quem aqui já viu uma pessoa de outra língua, de outra nacionalidade, falando em língua dos anjos? Quem já viu? Vocês nunca viram? É a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa, a linguagem é a mesma. Então, quando Deus vai lá e dá esse sacudido no homem, corta a comunicação e restabelece a comunicação entre o homem aqui na terra, através das línguas estranhas. Agora vamos lá. Pastor, tudo bem, mas como é que eu sei que essa língua estranha é Deus falando? O que mais tem hoje, pessoal, em rede social, é uma galera falando em quê? Em línguas. Tem uns malucos aí que, meu Deus do céu. Mas como é que você sabe que aquela língua que está sendo falada ali é realmente uma língua vinda do Espírito Santo ou não? Só existe uma forma de você reconhecer uma árvore: através dos seus frutos. Como pode um cara se vestir parecendo um maluco, pega outro parceiro, vai para uma mata fechada, não sei o que lá, de noite, os camaradas, visivelmente vocês veem, visivelmente, que são todos afeminados, e desbanca e fala em língua, e não sei o que lá, e fala que profetiza e tal.
O diabo também o seguinte, ele sabe que a comunicação da igreja é através do quê? A linguagem que foi quebrada, ela foi restabelecida através das línguas estranhas. Aí o diabo entra justamente nesse ponto aí, fala o seguinte: eu vou confundir, eu vou fazer que eles pensam que é a igreja do Senhor falando com eles, mas não é a igreja, sou eu falando. E isso tinha já uma proporção muito grande, está tomando uma proporção tão grande agora, que na verdade, tem igreja, se você entrar, aquele que mais alto falar em línguas e mais falar, as pessoas entendem que ele é mais espiritual do que as outras. Mas a palavra de Deus repreende disso e fala justamente o inverso. Se fores para falar em línguas, fale apenas se neste lugar onde você estiver tenha o quê? Um intérprete. Se não tiver ninguém para interpretar o que está sendo dito, fale apenas para si mesmo, porque isso está edificando apenas a você e não edifica ninguém. Hoje estamos vivendo, pessoal, uma torre de Babel. Tem um monte de torre de Babel sendo construída aí, várias e várias torres. Pessoas que o seguinte: eu quero ser reconhecido, eu preciso ter X seguidores, eu preciso receber tantos likes, eu não sei o que. E aí é uma briga entre eles, é negócio do Pix, é não sei o que e tal. É profeta de Pix, é profeta não sei do que lá, é língua. Ou seja, o negócio bagunçou. Mas o seguinte, ainda resta a igreja do Senhor Jesus. Eles falam o seguinte: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Então, pessoal, pode levantar o que for, pode o inferno em pessoa, Lúcifer, bater de frente com a igreja de Jesus, mas ele cai de joelhos ainda. Mas o que você precisa ter? Você tem que ter um discernimento realmente, quando é Deus falando contigo, quando não é Deus falando contigo, quando realmente essa comunicação, a qual, poxa pastor, será o que fala? É Deus quem fala comigo ou não é Deus? Analise bem como está o teu coração. Veja tudo aquilo que você quer fazer ou está fazendo para Deus, realmente é de coração. Poxa, eu estou aqui porque eu quero realmente agradar a Deus. Não, eu quero aqui porque eu quero ser reconhecido. Eu estou aqui porque eu preciso ser reconhecido. Eu estou aqui porque, pessoal, para Deus isso não tem valor nenhum. Vocês não veem esses grandes homens, essas pessoas aí, esses líderes mundiais? A Bíblia diz que esses grandes serão como pequenos diante dele. Hoje estamos vivendo, pessoal, uma geração aonde a pessoa tem, quem mais tem o quê? Seguidores. A pessoa que ganha mais não sei o que lá, likes, não sei o que, mais um rios, não sei o que, tanta coisa que tem, tanta linguagem aí. Isso é justamente, pessoal, pessoas que estão aferindo o seu ego. Poxa, eu tenho que fazer de tudo para me ter tantos seguidores. Aí a pessoa posta foto nua, faz o que for, mente, inventa, porque ele quer o que ele quer, se exaltar, ele quer se mostrar. Nós estamos vivendo a geração mais podre de informação que existe. São pessoas que estão construindo uma torre de Babel dentro do coração dela, edificando uma torre dentro do altar, um altar dentro do coração dela, e achando que tudo aquilo que ela está fazendo, ela está sensibilizando alguém ao mundo espiritual. Muito pelo contrário. O que eu estou falando aqui, pessoal, não é pessoas lá do mundo não, eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Esquece o mundo, eu estou falando aqui dentro da igreja que eu falo no contexto geral. Então cuidado, aonde Deus pode te levar e isso não entrar no teu coração, e ali você começar a construir uma torre, a qual vai ser a sua perdição. Eu estava olhando um cantor
aquele do Raimundos, o Renato Abrantes, né? Esqueci o nome dele. Quem lembra aí? Quem sabe? O ex-cantor do Raimundos, o Rodolfo Abrantes. Quem falou? Daniel. Rodolfo Abrantes. Cara, ele tem um podcast, ele falando, uma entrevista. Ele falou o seguinte: cara, eu fui cantor secular. E na época era Raimundos, era Charlie Brown Jr., era Skank e tal, essa galera aí. E ele fala o seguinte: cara, no nosso meio tinha droga, tinha muita loucura, mas não tinha tanta sujeira como não tem no meio gospel. Eu nunca vi tanta podridão como tem nesse meio gospel. Ele mesmo fala: muitas vezes eu pensei em deixar de cantar, deixar de louvar, porque eu já não estava mais aguentando viver nesse meio, onde só penso em dinheiro e reconhecimento. Onde vão cantar, primeiro pergunta: quantas pessoas vai ter lá presente? Não querem saber o que vão alcançar, querem saber quem vai lá glorificar ela e bater palma para ela. Não existe mais propósito, é tudo através de proposta. E eu já não aguento ele falando: eu não aguento mais esse meio. Eu resolvi me isolar e faço a obra somente para Deus. Aquele cantor, um loirinho cacheado, Raul Gil, o Robson. Eu liguei para ele um dia. As coisas boas nós temos que citar nomes e deixar registrado. Liguei para ele, quem é a empresária dele, a esposa dele. E a esposa dele falou para mim o seguinte: Maurílio, vamos cantar sim, sem problema nenhum. Não cobramos nenhum centavo. Só quero que você nos dê comida, estadia e pague o deslocamento. Se você sentir no coração de ofertar, amém. Se não sentir, beleza. Nós queremos é ganhar almas. Bacana, muito bom. Teve um dia que fomos chamar um pastor muito conhecido aqui em Imperatriz. Eu, na verdade, para mim, ele, nunca dei moral nenhum para ele, porque eu sabia mais ou menos da origem. E aí botaram pressão tal, que tinha que trazer aqui. Aí a pastora foi atrás dele. Aí ele falou o seguinte. Aí começou, né? Não sei o que, perguntando tal. Aí no final ela: olha, mas eu preciso de uma oferta e tem que ser uma oferta muito boa, senão eu não vou. E o Rênio, manda esse cara lá para onde as pacas tem que tomar. Lá no altar ele não sobe mais. E pronto, acabou. Sabe o que é isso, pessoal? Já entrou no coração do camarada. Ele acha que ele é Nimrod. Ele acha que tudo se move ao redor e a favor dele. Ele acha que todos precisam dele. Ele acha que o Espírito Santo só baixa na terra aonde ele estiver. Esse camarada está muito enganado. E ele, se não cuidar da vida dele, ele vai para o inferno desse jeito. Amém? O que eu estou falando isso para vocês hoje? Cuidado. Qual é a intenção do teu coração? Às vezes tem pessoas que não podem subir nesse aqui, num degrau desse aqui, já começa a pisar em todo mundo. E o altar, é isso que eu estou falando para vocês. Aqui é lugar de enxada. Aqui não é lugar de caneta não, meu irmão. Aqui é lugar que você tem que morrer para aquele que não está nem aí para você. Quantos não eu já tomei? Se fosse o Amaurílio, rapaz, o seguinte, eu mandava lá para onde tinha que tomar, mas não posso, porque eu sou pastor. Quantas vezes eu chamo, as pessoas não falam nada, nem o seguinte: não, beleza, não, muitos leem, não falam nada. Quantas pessoas já fiz campanha por ela, nem obrigado deu. Quantas pessoas ofertei na vida delas, ajudando de tudo, sai falando mal hoje aí. Quantas pessoas chegaram nessa igreja passando quase fome, e saíram empregada com carro e tudo. Não, mas o seguinte, o pastor falou algo, fez algo que não me agradou. Aí eu poderia muito bem estar cheio de motivos para descer do altar e falar: Deus, coloca outro no meu lugar e eu estou fora disso aqui. Você está aí doido, isso aqui não é coisa para um ser humano normal. A pessoa tem que ser um ser humano
fora da realidade dessa terra mesmo. A porção do amor de Deus tem que derramar sobre nós que estamos no altar todos os dias, porque senão aqui vira um comércio. E almas, tá nem aí para alma. Amém. Então vocês que têm um sonho de caminhar para o altar, e eu já tinha essa convicção de tudo isso. Quando várias vezes eu ia, me chamavam lá na frente e tal, vinha profeta, conversava comigo, e algumas vezes eu batia um particular com Deus. E eu falava com Deus: Deus, deixa eu te falar um negócio. Por que o Senhor me chamou? Tem tanta gente aí. Olha o tanto de gente doida aí para fazer a obra aí. E eu realmente não queria. Porque eu sabia o que vinha pela frente. Traições, decepções, injúrias, eu ser chamado de ladrão, eu ser chamado de bandido, que eu peço o teu dízimo, a tua oferta para me roubar. Eu não preciso disso. Aí eu pensei: Deus, qual o motivo de tudo isso? Eu não quero isso, não quero. Mas Deus me apertou de um jeito que eu não tive como escapulir dele. Eu fui igual Jonas, uma baleia me engoliu, eu fui quase que vomitado aqui. Isso eu falo de coração para vocês, pessoal. Sabe o que eu estou falando para você? A dificuldade de estar aqui. Se vocês acham que aqui é lugar, né? Se você vê, um dia, há mais ou menos 3 anos atrás, eu conheci um apóstolo de uma grande igreja lá em Palmas. Eu vim embora triste de lá para cá. Eu falei: cara, alguma coisa de errado tem comigo. Rapaz, esse cara só se glorificando. Não, Maurílio, lá na minha igreja, lá eu tenho não sei quantos pastores, não sei quantos, eu não faço praticamente nada, eu só fico mandando. Aqui, eu estou aqui contigo agora e o negócio está rodando lá, e não sei o que lá, e só em Estados Unidos, só não sei o que, só ir junto com o presidente, junto com esses pregadores aí e tal. E eu pensei: cara, então tem alguma coisa errada comigo. Beleza, passou-se o tempo, ninguém melhor do que o tempo para madurar o queijo, né? Aí esse meu amigo que era da igreja dele me liga: Maurílio. E eu falei para ele: cara, tem alguma coisa de errado ou com ele ou comigo. Porque dizendo que na igreja dele não tem problema, não aparece ninguém demoniado, não aparece ninguém pedindo, não aparece nada, tem alguma coisa errada. Ou é com ele ou é comigo. Aí agora ele pegou esse dia para trás e me ligou: Maurílio, descobrimos, o apóstolo estava com outra mulher, com casa, apartamento já, ele estava com 2 mulheres. Ele mandou, aí ele falou para mim: minha mulher foi embora para os Estados Unidos, eu mandei ela para os Estados Unidos fazer uma teologia lá, e ela está morando não sei aonde lá, não sei o que, tudo dele era assim. E aí eu ainda pensei: cara, a mulher dele morando fora, ele aqui e tal. E ele já estava com outra mulher, morando com ela, com um outro caso, com um amante. Aí está falado, meu irmão, por isso que estava tudo tão fácil. Aí é fácil mesmo. Ir para o altar e viver na onda, é fácil. Ir para o altar e não jejuar, ir para o altar e não viver, ir para o altar e ser marido de uma mulher só, vir para o altar e fazer tudo que Deus manda, aí, meu irmão, aí o negócio pega. Essa que é a diferença. Mas Nimrod prometeu o seguinte: temos que fazer para engrandecer o nosso nome. É nós que temos que ser conhecido. Deus está de lado, mas é nós que temos que ser reconhecidos. Ninguém melhor, vocês levitas, que acompanham a vida de cantores aí, para ver o tanto de levita que está caído aí. E o seguinte: quando é humildezinho, canta, chora, não cobra nada. Começa a fazer sucesso, fica tudo arrogante. Fala o seguinte: não, esse meio gospel é muito pequeno para mim, eu tenho que ir para o meio secular agora. Teve um que falou desse jeito. Tem um que endoidou aí, até no carnaval agora saiu, quase pelada, e não sei o que. Cara, sabe o que é isso? A torre de Babel foi edificada na vida dela, e ela nem percebeu. O Nimrod entrou dentro dela, e edificou uma torre, e ela está achando, que Deus não está nem aí para isso. Deixa eu te falar um negócio. Se tiver alguém aqui na igreja que está bebendo, se tiver alguém na igreja que está se prostituindo, se tiver alguém aqui na igreja que está na prática do pecado, pode ficar tranquilo que Deus não vai descer da terra não, meu irmão, e vai arrancar tua cabeça não. Não é assim que Ele vai fazer. Mas o dia da justiça vai chegar. O dia da justiça chega,
É nesse dia que ele vai prestar conta com todos nós. Sabe qual é o erro? Nimrod joga o plano, começa a construir, começa a edificar, o povo entra, acredita, até que Deus entra com intervenção. Só que hoje é o seguinte: a vinda dele vai vir, ele vai chegar, ele vai voltar. E toda essa galera que está aqui, ó, no altar, e a Torre de Babel está dentro dela, Nimrod está morando dentro dela, pode ficar tranquilo, eles vão prestar conta por cada alma que eles afastaram de Jesus e de cada alma que eles deixaram de ganhar, que subiram aqui em cima para fazer do altar um circo, ou fazer do altar um objeto pessoal deles, e falar o que eles achavam que devia falar e fazer o que devia de fazer, e deixaram, consequentemente, deixaram de ganhar o quê? Almas. Amém. Podemos também, pessoal, não somente na igreja, mas podemos aqui embaixo também, lá no teu serviço. Pastor, fui promovido. Pronto, pisa em todo mundo. Todo mundo é o seguinte: agora, pastor, eu sou maior aqui, vou humilhar todo mundo. Não é assim. Lembre-se, Jesus não precisava ter passado por nada disso. O próprio Deus foi humilhado, massacrado por nós, e ele poderia muito bem ter abordado esse plano: Deus, seguinte, arruma outro, que eu estou fora disso aqui. Mas ele passou tudo isso por mim e por você. Amém? Fique todos de pé. A característica de uma igreja, pessoal, que Nimrod não está dentro dela. Escute bem o que eu vou falar aqui para vocês, preste atenção em mim aqui. A característica de uma igreja que a Torre de Babel não está sendo edificada e Nimrod não está nela, sabe qual é? Jesus, antes da ceia, ele chama os discípulos, pega uma bacia e vai fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Se o princípio de uma igreja não está nisto, se o líder ou a liderança, os líderes acham que não devem lavar os seus pés, cai fora. Cai fora. O amor de Deus já caiu fora dali tem tempo. Deixa eu explicar melhor para vocês. Vem uma pessoa aqui e me pede uma oração, e eu dou uma enrolada nela. Não, seguinte, depois eu oro por ti e tal, não sei o que lá. Aí vem outro e me liga, me pede um conselho. Não, deixa eu te falar, depois você fala comigo. Aí vem outro e eu presenciei isso. Um dos caras mais conhecidos na palavra aqui em Imperatriz, eu falo na palavra no Brasil, mas ele estava aqui em Imperatriz, e veio uma mulher, pediu uma oração para ele. Cara, ele deu um migué nessa mulher. Ele pegou o cartãozinho dela, colocou as duas mãos e fez: tá abençoada, minha filha. Cara, ele nem orou, consequentemente, algum tempo depois, o cara está caído. Ele já estava caído. Ele não tinha percebido que Babel estava sendo edificada dentro dele. Se a igreja não tiver essa característica, se algum dia eu pedir oração para vocês pedirem oração para mim, e eu falar que não vou orar, se algum dia vocês conversarem comigo, eu ignorar que não quero falar com vocês têm total liberdade para chegar e puxar minha orelha e falar: pastor, cuidado, o senhor está caindo. Amém? Esse estrelismo todo que vocês veem aí, pessoal, está tudo errado. Tudo errado. Quanto mais o cara é reconhecido, mais ele tem que descer.
E ele só conhece a face de Deus se ele descer para o pó. Ele faz justamente o inverso, edifica, vai lá para os céus. Não é esse tipo de pessoa que Deus quer ter com ele. Pessoas assim tendem a agir como Lúcifer um dia, rebeldes, não aceita limites. Pessoas assim, se falar para ela, olha, aqui na igreja foi bacana, colocamos aqui um aplicativo no ouvido. Vocês podem ver que o pessoal canta com os meninos cantam com um ponto no ouvido. A princípio é coisa nova, deu um certo desconforto. Aí um dia chegou uma pessoa aqui, olha só, falou com um dos levitas. Olha o que ela falou: vamos fazer um complô, vamos nos juntar nós todos e vamos derrubar esse aplicativo e esse ponto de ouvido. Essa pessoa pega e me manda mensagem. Ou seja, a casa dela já começou caída já. Eu chamei ela sem ela saber que eu sabia e coloquei ela no lugar dela. E eu já falei, essa aí já era, Deus já vomitou. Eu mandei ela, proibir ela de subir no altar e mandei ela ir para o banco. E quando a segunda ordem não chegasse a hora dela subir para o altar, ou seja, saiu falando mal, tudo. Cara, amém. Amém. Procura outro lugar que ela vai fazer confusão. Aqui não. Aqui é o seguinte, pessoal, tem que ter ordem e decência. Aí eu vou me dispor, eu sei disso, eu me disponho, sou chato, sou ruim, mas não pode. Amém. Fecha os seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Meu Deus e meu Pai, poderemos ter, meu Deus, grandes homens e mulheres de Deus aqui, mas poderemos ter também, meu Pai, vários Nimrodes aqui. Mas essa noite eu peço para Ti, meu Pai, aquele que acha, meu Deus, que ele é alguma coisa, aquele que acha, meu Deus, que no reino de Deus, meu Pai, ele está abalando, ele está mexendo, movendo o mundo espiritual, meu Pai, é esse que não está fazendo nada. Ele tem que, na verdade, colocar a cara no pó e entender, meu Deus, que o Senhor reconhece somente aqueles que se humilham. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você fale para Deus, e meu Deus e meu Pai, coloque esse princípio dentro de mim, que eu possa, meu Deus, me humilhar, que eu venha, meu Deus, me sacrificar, meu Pai, para me conhecer a Tua face, porque, meu Deus e meu Pai, é esse, meu Deus, a lei, meu Deus, do mundo, meu Pai. Aqui no mundo, meu Deus, os mais reconhecidos é quem tem dinheiro, é quem tem poder, é quem tem vários funcionários, várias empresas, mas no